da série Família, Criação de Filhos. Vamos ler a palavra no profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, na Bíblia ACF, fiel aos originais. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Religião ou relacionamento. Não caia no erro de pensar que seu filho foi bem criado só porque consegue cumprir todas as regras que você estabelece em sua casa. Pois todos nossos filhos precisam ouvir o Evangelho de Cristo, crer no Evangelho para a salvação e se arrependerem dos seus pecados e se converterem nos maus caminhos, pois precisam reconhecer que precisam ser salvos em Cristo. Uma mera religião procura satisfazer apenas a lei, mas tem um vácuo de relacionamento. Algo muito importante também falar sobre esse ponto é que nós não somos salvos pela religião que nós praticamos, pela disciplina espiritual que nós vivemos religiosamente. Por nossas obras nós não podemos nos salvar. Somos salvos pela obra de Cristo, por sua graça salvadora mediante a fé bíblica. Então, logo, também nós não descartamos a religião bíblica, que é pura e imaculada, sujeita à palavra de Deus, sujeita à sã doutrina de Cristo e governada pelo Espírito Santo, de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, necessitados, estrangeiros, missionários, e de glorificar a Deus com uma vida piedosa e também buscar e salvar os perdidos, defendendo a fé bíblica, edificando a igreja e também edificando a família. Muito importante lembrar o que a religião, como nossa prática, também serve na nossa conduta. Deus poderia ter criado máquinas para obedecê-lo, mas preferiu fazer gente, filhos que teriam a capacidade de amá-lo. Seja sério ao transmitir a palavra de Deus aos seus filhos, mas não leve a si mesmo a sério demais, que não possa brincar ou passear com eles, ter momentos de intimidade. Devemos também sempre nos lembrar que quando nós servimos a Deus com alegria e quando damos frutos, recebemos de Deus o gozo e o galardão até mesmo, quando ganhamos uma alma para Cristo através da pregação do Evangelho de Cristo, nós podemos influenciar nossos filhos com o exemplo de uma vida religiosa em disciplina, na obediência bíblica aos mandamentos, ordenanças, à lei de Deus perfeita que nos aperfeiçoa de certa forma, mas de fato a operação da santificação se dá através do Espírito Santo, mediante a fé na palavra de Deus, mediante a água pura que é a palavra de Deus, que nos faz andar de graça em graça, de força em força, de misericórdia em misericórdia, de alegria em alegria, né? Até que de glória em glória possamos contemplar face a face o nosso Senhor e que os nossos filhos eles tenham essa relação não somente conosco, mas também com o nosso Senhor e Salvador. Eles almejem ir para o mesmo lugar que nós queremos, na casa eterna, na vida eterna, com a família eterna, com o Pai eterno e o nosso irmão mais velho, Senhor e Salvador Jesus Cristo, na presença do amado Espírito Santo. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Bíblia CF, fiel aos originais. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai,
que vê em secreto te recompensará publicamente. Eu gostaria de mencionar também aqui, lembrando nesse momento, uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, que Deus é bom, né? Nós podemos concluir que muitas vezes nós deixamos de brincar com as nossas crianças, os nossos amados filhos e filhas, abraçando-os, dando risadas, gargalhadas, beijos, contando-lhes histórias engraçadas, compartilhando momentos cômicos, né? Assistindo comédias em família, séries em família junto, mostrando suas fragilidades, como o próprio Senhor Jesus fala em certa altura nos evangelhos, né? No mundo tereis aflições, passareis por tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Beije, curta esses anos preciosos seus filhos em sua criação. Amando a Deus, amarás os seus filhos. Há uma diferença entre a religiosidade, nós podemos salientar, e o evangelho, entre a religião e o relacionamento. Então, nunca esqueçamos que a religião ou o relacionamento são distintos. Num, eu apenas dependo de mim mesmo, da minha força, das minhas obras. No outro, eu dependo totalmente da obra de Cristo, da sua força, da sua cruz, do seu sangue, do seu amor, da sua verdade, da sua vida. Amemos a Jesus neste relacionamento, nosso melhor amigo, para que os nossos filhos tenham Ele também como o melhor amigo. Amemos a Deus Pai como um Pai eterno, para que os nossos filhos também tenham Ele como Pai eterno. E amemos ao Espírito Santo, para que chegamos sempre ao ponto dele, de recebermos seu amor derramado em nossos corações, para que os nossos filhos também queiram ter o amor de Deus derramado nos seus corações pelo Espírito Santo. Aqui, pastor Aloysio Perumaninho, fiquem na paz que excede, guardando a mente e o coração em Cristo Jesus, sendo poderosos na palavra, na oração, no jejum, na pregação do Evangelho, na vida piedosa em santidade, pureza, uma fé firme, bíblica e sabedoria de Deus. Deus abençoe sua família. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para divulgar a palavra de Deus e essa série. Um forte abraço, apesar de tudo e apesar de nós, Deus bom.